Então, página Beleza. 25, tá lá. Área de figuras geométricas planas. Bora lá. Além de idealizar o projeto, é responsabilidade do designer de interiores mensurar, olha que palavra bonita, né? Mensurar a quantidade de cada material que irá ser utilizado em sua execução, como tintas, materiais de pisos, rodapés, gesso e etc. O profissional, ao projetar o dormitório de uma jovem, resolve pintar uma das paredes em formato geométrico, utilizando a placa de gesso de diferentes espessuras para criar a sensação de volume. Show de bola? Muito bem. Virando a folha. Lá você vê lá em riba, veja a imagem ao lado, o projeto da pintura dessa parede e as costas, e as cotas dadas em centímetros. Para identificar as figuras, o designer numerou de 1 a 11, de modo que a figura que possui medidas iguais foram identificadas com o mesmo número. Acompanhe as atividades propostas para ajudar o profissional a calcular a medida de área de cada uma das figuras utilizadas no processo. Ou seja, meus amados, a partir de agora, a gente vai ter que fazer uma identificação e uma diferenciação do que é, obviamente, perímetro e do que é área. Eu quero que você preste atenção aqui na minha luzinha, por favor. Vamos analisar. Bom, vou ter aqui um retângulo. Retângulo, muito bem. Esse retângulo dizendo que eu tenho 5 metros por 3 metros. Retângulo, um quadrilátero, obviamente, de figura plana. Muito bem. Que vai ter essas medidas. Se é um retângulo, eu tenho aqui 4 ângulos de 90 graus. Muito bem. E se aqui é 3 centímetros, aqui também será 3 centímetros. Da mesma forma que a base é 5 centímetros, aqui também será 5 centímetros. Agora, vamos pensar a seguinte situação. Suponhamos que você tenha ganho um cachorro adulto e esse cachorro dá uma causada e você vai ter que deixar ele preso por algumas horas do dia. Muito bem. O que você vai fazer? Você vai construir um canil. Suponhamos que para fazer um canil, você vai precisar de alambrado de volta, para que o animal veja ao seu redor, não fique totalmente fechado, com paredes e por aí afora, né? Então, nesse alambrado, você vai lá numa depósito de construção e fala, ó, preciso de uns alambrado aí para fazer um canil, e o cara fala, beleza, qual alambrado que você quer? Você escolhe um grossinho lá para o cachorro não rasgar com o dente, obviamente, e ele pergunta, quantos metros? Sei lá, não sei quantos metros eu vou precisar. Então, aí, a gente começa a ideia do perímetro. O que é o perímetro? É a soma da medida de todos os lados. Então, se eu parar para pensar aqui, obviamente, o perímetro, muito bem, eu tenho que o perímetro é a soma de todos os lados. Muito bem. Soma de todos os lados. Legal. Agora, qual vai ser o perímetro aí? Eu tenho 5 mais 3, vezes 2 vezes 3 vezes 2. mais 3. Então, 5 mais 3, 5 mais 3. 5 com 5 é 10, 3 com 3 dá 6. Isso vai dar 16 metros. Repara que não é metro quadrado, porque é uma medida linear. Então, você vai lá no depósito de construção e você fala para o cara, ó, eu preciso de 16 metros para cercar a área que eu quero. Beleza. Cercou, cachorro veio, aquela alegria, deixou ele lá. Só que o que acontece? Aqui dentro dessa área que está o cachorro é terra. Rapaz do céu, choveu, fez uma lameira no cachorro, o cachorro tinha uns pelos bonitos, grudou o pelo, virou encrenca. Você chega e troca uma ideia com seu pai. Falou, pai,
que acontece? Eu preciso melhorar a qualidade de vida lá do animal. Vamos fazer um concreto, colocar um piso, nem que seja um piso, isso, nem que seja um piso baratinho, né? Para não sujar o animal completamente. E aí, beleza, você volta lá no depósito de construção, você fala, eu queria dar uma olhada nos pisos barato, tal, aquele negócio, e o cidadão fala, ó, esse piso aqui é o mais barato. Legal. Quantos metros quadrados você vai precisar? Metros quadrados? Não sei. Eu vou fazer um canil lá. Então, mas quais são as medidas? Vamos calcular a área. Agora, repara a área o que é. Você vai colocar piso em toda, obviamente, essa extensão. Não é só na volta. Você vai colocar em toda a extensão. Por isso que a gente falou, inclusive, que esse piso ele é em medida ao quadrado. Então, é centímetro ao quadrado, metro ao quadrado, milímetro ao quadrado, quilômetro ao quadrado. Vai depender do que você quer. Um canil é metros quadrados. Então, aí você precisa calcular quantos metros quadrados você vai ter. Mesmo porque você não sabe colocar piso, você vai ter que contratar um pedreiro. E o pedreiro fala lá para você, ó, eu cobro R$15 por cada metro quadrado de piso colocado. Eu não sei quantos metros eu vou usar. Então, por isso, obviamente, a gente faz a área, é a região toda, é o espaço todo. Muito bem. E aí eu vou ter a seguinte situação. Eu vou ter, então, a área. Só que essa figura é um retângulo. Então, eu coloco área entre parênteses R. Como é que é a área de um retângulo? É a medida de baixo, que eu chamo de base, vezes essa altura dessa parte aqui, que eu chamo de altura. Muito bem. Então, a área do meu retângulo vai ser a base B vezes a altura que eu uso H. Professor, mas a altura começa com A, não com H. Mas você já colocou A aqui, filho. Não pode ter 2A. Então, essa distância aqui eu chamo de altura. Então, essa é a fórmula, obviamente, do quê? Do retângulo. Então, se a gente calcular ali a área do retângulo, vai ser a base 5 vezes a altura 3. Portanto, a área do meu retângulo, 5 vezes 3 vai dar 15. Como é metro? Ó, eu estou multiplicando metro por metro. Então, aqui vai ser metro ao quadrado. Então, quantos metros quadrados você vai precisar? Você vai precisar de 15 metros quadrados. Ô, professor, então, oi. Por que a altura não quer dizer, o perímetro é a mesma coisa que a área? Não Se é o entendi, mesmo espaço. gato. E o perímetro é o mesmo, é diferente da área. Perfeito. Porque o perímetro, Fernando, ele é só a estrutura de fora. É só, vamos dizer que a circunferência é o comprimento externo, somente de fora. E a área completa todo a parte interna. Então, essa é a razão. Beleza? Então, sempre que ele fala perímetro, não tem nada a ver dentro. Guarda muito bem esse exemplo muito simples que eu falei. Parece simples, mas se não esquecer isso, cara, você não erra nunca. Perímetro é a soma dos lados. Acabou. Não tem internamente. É o alambrado do teu canil. Você não vai colocar alambrado em cima ou embaixo. Não vai colocar. Você vai colocar um alambrado nas laterais. Tudo bem, se o cachorro é grande, você compra um alambrado com uma altura maior. Acabou. Nenhum canil é fechado em cima, né? Agora, você vai fazer a área. O que é a área? É o espaço total interno. É dentro dele. Você vai colocar um piso. Então, esse piso, assim, é denominado dessa área. Beleza? Ficou claro isso? Não pode esquecer. Perímetro é a soma das coisas e a área, obviamente, é outra situação. Então, para que a gente não confunda essas duas ações. Beleza? Tranquilo? Fechou? Agora, nós vamos ver diferentes áreas. A primeira eu já mostrei, que é a área do retângulo. Agora, outra muito simples e fácil. Vou apagar isso aqui, tá? É quadrado.
Bom, vamos fazer um quadrado. Vamos fazer um quadrado. Difícil fazer quadrado sem medida numa lousa, mas tudo bem. Vamos lá. Aqui, 90 graus, 90 graus, 90 e 90. Aqui a gente chama de lado e lado. Por que L e L? Porque as medidas são iguais. Se esse cara mede 10, aqui mede 10, aqui mede 10 e aqui mede 10. Qual é a característica, obviamente, de um quadrado? É uma figura plana que tem todos os ângulos iguais com 90 graus e que vai apresentar todos os lados congruentes com a mesma medida. Aqui, se a gente reparar, a fórmula do quadrado, da área do quadrado, é muito parecida com a do retângulo. Só que aqui, ó, repara, por favor, eu tenho a área do quê? A área do quadrado. Eu gosto sempre de colocar a inicial da figura que eu estou fazendo para me entender que eu estou fazendo. A área dele é lado vezes lado. Professor, é igual ao retângulo? Quase. Só que aqui o que a gente pode fazer? A área do quadrado é igual a L ao quadrado. Por que L ao quadrado? Porque a gente usa a propriedade de potência. Lembra? Propriedade de potência, ó, A1 vezes A1. Eu tenho A. Como a base é a mesma, eu somo os expoentes. 1 mais 1, isso é A ao quadrado. É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Então, na verdade, se você parar para pensar, se eu colocar aqui o retângulo de novo, ixi, agora minha fórmula foi linda, hein? Olha lá. Eu tenho a base e eu tenho a altura. Então, a área do meu retângulo vai ser base vezes altura. Se você olhar para de cima, teoricamente é a mesma coisa. Certo? Fechou? Tranquilo? Então, é isso que a gente vai ver agora. Fechou? Bom, cálculo da área de um retângulo de um e de um quadrado. Eu estou na página 26, na parte teórica. Observe as imagens acima de que cada forma geométrica o designer utilizou com um tom bem diferente e da mesma cor. Veja a tabela de cores usada nesse projeto em cada figura geométrica. Gente, o que for quadrado, a gente já vai preencher. O que for outras figuras, a gente vai preenchendo ao decorrer dos nossos trabalhos. Beleza? Bom, na figura geométrica identificada pelo número 1, acha a figura de número 1. Cadê? Está lá embaixo. Ela é um retângulo, certo? Estão vendo ela lá embaixo? Uhum. Viu? Então, um retângulo. Muito bem. Temos lá um retângulo. Foi utilizada a cor Purple Place. É uma cor em tom médio colocado no centro da parede para citar uma sensação de harmonia. Faça atividades a seguir para descobrir as medidas de área dessa figura. No espaço abaixo, faça o esboço dessa figura geométrica e nomeie o lado menor de H e o lado maior de base. Gente, foi isso aqui que eu fiz. Faz algo melhorzinho do que eu fiz aqui. Base, H e depois só a base e o H. Faz o retangulinho e coloca base e H. Beleza? Beleza? Feito? Sim. Belezinha, né? Perfeito. Então, beleza. Lá embaixo ele pergunta, analisando a imagem da parede do quarto acima, quanto mede o lado menor H? Então, olha lá na figura 1. Quanto mede o lado menor? 50. 50. Show de bola. E quanto mede o lado maior, Barral? 75? Não. 70. Não. Não é 75, não, professor? Na figura 1. Não, 150, né? Onde estão vendo os ângulos? Não entendi. 200? Onde que vê os ângulos? 200. Os centímetros. Que ângulo que você quer ver, filho? Pessoal, tipo assim, falou o número 1 é retângulo, onde que vê? Na figura. sim, Você tem que uma figura analisar a figura que está lá em cima. Ele não fala qual que é a figura que é. Você vai ter que descobrir. Então, o número 1, ele já diz que é um retângulo. Então, o H é o lado menor. Quanto mede? 50. 50.
e o B, que é o lado maior. Quanto mede? 200. Sim. Então, eu quero que você escreva H Esse quadrado, mede 50 centímetros e B mede 200 centímetros. Aí, na letra C, galera, na letra C, ele quer que você calcule a área. Simples assim. Então, você vai colocar a área do retângulo é base vezes altura. A área do retângulo, a base é 200, a altura é 50. Portanto, a área do retângulo vai ser 10.000. 10.000 o quê, galera? centímetros. Centímetros Opa! quadrados. Centímetro quadrado. Fechou? Uhum. Tranquilo? Agora, vai lá nessa tabelinha que ele tem aí e lá no número 1, escreva 10.000 centímetros quadrados. Beleza? Uhum. Show? Show. Segunda questão, página 27. Bora lá. Na figura geométrica identificada pelo número 3, agora acha a figura de número 3. Que figura é essa, galera? Essa miséria. Hã? Um quadrado. Quadrado, óbvio, lá para riba, lá. Quanto mede os lados dele? 50. 50, show de bola. Aí ele pede, foi utilizado uma cor de tom mais clara, produzindo um efeito, tal, faça o que se pede. Letra A, que figura é essa? Quadrado. Então escreva quadrado. Letra B, ele quer a área do quadrado. Lado vezes lado. Grande garoto. Olha, você vai fazer assim, ó. Área do Q do quadrado é lado ao quadrado. Portanto, a área do quadrado é 50 ao quadrado. Portanto, a área do quadrado 2.500. 2.500 centímetros quadrados. Professor, eu lembro disso no trabalhinho que o senhor me passou no passado. Isso! Lembra? Ele lá que ia até os 50, não sei o que era. Topzão. É muito Você tem parecido. uma memória muito boa, hein? Isso, tem mesmo. Grande garoto. Agora, vai lá na tabelinha da página passada, coloca lá 2.500 centímetros quadrados. Fechou? Professor, peraí, que eu me perdi tudo aqui que eu estou colocando na cabeça. O 1, o 2, o 3 e o 4 a gente já fez, né? Não, nós só fizemos o 1 e o 3, Barral. Por isso que eu tô boiando aqui. Então, nós só fizemos o 1 e o 3. O 1 deu 10.000 e o 3 agora 2.500. Não, sim, senhor, é que eu achei que eu não tinha prestado atenção e eu não tinha visto 2. Mas, Barral, você é maravilhoso, gato. Você presta atenção. Não, professor, não é não. É sim, Barral é meu Tava amigo. muito moleque. Não fala isso não, que o Barral é meu amigo, é meu parceiro. Como você Parceiro, Não nossa. só você, a grande maioria do que tá aí é meu parceiro. O Bom, Leonardo é mó agora- fácil, professor. Agora, presta atenção. Nós vamos calcular a área do triângulo. E é isso que eu quero que você preste atenção em mim. Eu não vou ler, eu vou aplicar a lei. E quero que você preste atenção em mim. Se eu pegar aqui um retângulo, muito bem. A, B, C, D. Fechou? Vou fazer uma diagonal. Você quer da onde a onde? Entre essa diagonal B. do C A até a C, ou B até o... Tá, uma só. Cecília, você quer da onde até onde? Do A ao C. Tá certo. A Cecília que escolhe a única flor dessa sala do A ao C. Muito bem. Agora, repara o que eu vou fazer. Eu vou dividir essa figura que a gente achou. Então, aqui em cima, você tem um A, aqui você tem um B, aqui você tem um C. Vou colocar um bocadinho mais para baixo. Muito bem. Aqui continua o A, o D
e o C. Beleza? Tranquilo? Uhum. Agora, repara o seguinte, galera. Você transformou um retângulo em quantos triângulos? 2. 2. 2. Ou seja, para você achar a área desse, não é metade do outro? Uhum. Não é metade da área do retângulo? Sim. Sim? Sim. Agora, repara. Como é que é mesmo a área do retângulo? 10.000. Não. Fórmula. 2.500. Fórmula. Ah, base vezes altura. Base vezes altura. Quantos triângulos você tem aqui? 2. 2. Então, você concorda que a área de cada triângulo é metade da área do retângulo? Ah, Então, olha lá. A área do triângulo vai ser o quê? Base vezes altura dividido por 2. Acabou. Aí as pessoas falam, professor, mas matemática é muito difícil. Qual é a dificuldade? De pegar uma figura e cortá-la no meio. Acabou. Então, olha a área do triângulo. É a área do quadrado, do retângulo, cortada ao meio. Por isso que é dividido ao 2. Porque você não teve um triângulo só. lógico. Você teve 2 triângulos. Fechou? Uhum. Tranquilo? Última aula, a gente continua daí. Já Beleza? acabou? Acabou, Mentira. querido. Aula boa é assim, passa rápido. É um Meu Deus do prazer céu. estar com vocês. Tchau, gatões. Tchau, gatona. Daqui a pouco a gente